sacrifica o cordeiro, e é passado de geração em geração, é passado para Abel, é passado para Noé, é passado para Naor, é passado para Terá, é passado para Abraão. E Isaac já está acostumado a ver o cordeiro sendo sacrificado, mas quando ele está subindo ao monte, ele pergunta: onde está o cordeiro? Aleluia! Onde está o cordeiro? Quando Isaac faz essa pergunta, representa o ser humano tentando entender onde está a redenção, onde está a promessa de Deus, porque Deus havia prometido que o cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele prometeu a redenção quando ele disse para a mulher: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente, ela vai ferir o calcanhar, mas da semente da mulher vai surgir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! É da semente da mulher que vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Então a humanidade tem a promessa: virá o cordeiro, virá o esmagador da cabeça da serpente, virá aquele que irá cobrir a nossa dívida, virá aquele que será morto para cobrir a nossa vergonha. Mas o cordeiro não aparece rapidamente, o cordeiro que há de ser morto não aparece, e é por isso que Isaac está perguntando de forma profética: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Pai já disse que o cordeiro virá, Pai já disse que o cordeiro já está morto na sua própria presciência, no seu próprio conhecimento antecipado. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro que irá cobrir a nossa vergonha? Onde está o cordeiro que pagará a nossa dívida? Onde está o cordeiro que vai nos lavar dos nossos pecados? Onde está o cordeiro que terá de volta a árvore da vida? Onde está o cordeiro que abrirá as portas do jardim novamente? Onde está o cordeiro? Aleluia! A pergunta de Isaac vai ecoando durante a história: onde está o cordeiro? Abraão morre e fica Isaac, mas a pergunta de Isaac ainda permanece: onde está o cordeiro? Morre Isaac, vem Jacó, aleluia, para terminar ali o período patriarcal, mas a pergunta de Isaac ainda está ecoando: onde está o cordeiro? Aleluia! Termina o período patriarcal e vem então o período chamado de período teocrático, em que Moisés é o líder da nação e depois é substituído por Josué. Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. A lei não era para resolver o problema do pecado, a lei era para apontar o problema do pecado. A lei não trazia solução, mas era simplesmente para mostrar a pecaminosidade do homem. O apóstolo Paulo disse: é através da lei que vem o conhecimento do pecado. Então Deus não deu a lei para resolver o problema, Deus deu a lei para aumentar o problema e mostrar que só tem uma solução. Precisa-se de um cordeiro que paga a nossa dívida, precisa-se de um cordeiro que cubra as nossas misérias. Moisés recebe as tábuas da lei, Moisés desce do monte, a glória de Deus está sobre a sua face. Moisés, aleluia, fala com Deus como alguém fala com seu amigo. Moisés conversa com o anjo. Moisés ouve a voz de Deus no meio da sarça pegando fogo, mas ele não era o cordeiro e nem sabia onde estava o cordeiro. Ele até profetizou para o povo dizendo: olha, vai surgir um profeta assim como eu. Esse profeta não vai ser um profeta qualquer, vai ser o profeta. Não é um profeta, é o profeta, é o maior profeta, e a eles vocês ouvirão a sua voz. Aleluia! Moisés falou sobre ele, mas Moisés também não sabia onde estava o cordeiro. Se perguntasse para Moisés: Moisés, onde está
Isaac ainda ecoa ao longo da história: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Termina o período teocrático de Moisés, Josué e os juízes. Vem o período chamado período da monarquia, em que vem Saul, Davi, Salomão e os outros reis. Depois a divisão das tribos. Aleluia. Davi, um grande servo de Deus, aquele que foi escolhido para ser a semente do Messias. Ele não era, apesar de ser amado por Deus, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, ele não era o cordeiro. A pergunta de Isaac ainda ecoa: onde está o cordeiro? Ele era rei, mas não era o cordeiro. Ele era profeta, mas não era o cordeiro. Ele era cantor, mas não era o cordeiro. Ele era arpista, mas não era o cordeiro. Ele era compositor, mas não era o cordeiro. Ele era guerreiro, mas não era o cordeiro. Ele até profetizou acerca do cordeiro, lá no Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não sabia, mas estava profetizando acerca do cordeiro. Ele até profetizou do cordeiro, dizendo: o amigo em que eu confiava levantou contra mim o seu calcanhar, profetizando acerca de Judas. Ele profetizou sobre o cordeiro, profetizou sobre Judas que trairia o cordeiro. Mas se perguntassem para Davi: Davi, onde está o cordeiro? Ele ia dizer: eu não sei onde está o cordeiro. E a pergunta de Isaac ainda ecoa: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Veio Salomão com toda a sua sabedoria, o homem mais sábio de toda a história, o rei mais rico de toda a história, o homem que compôs mais de 3.000 provérbios, desvendou todos os enigmas. Mas se perguntassem para ele: onde está o cordeiro? Ele ia dizer: eu não sei. E a pergunta de Isaac vai ecoando na história: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Aleluia. A nação de Israel entra no período agora da divisão das tribos. Reino do norte com 2 tribos, reino do sul com 10 tribos. Aleluia. E a pergunta de Isaac ainda ecoa: onde está o cordeiro? Deus permite que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a nação de Israel para o cativeiro babilônico. 70 anos lá. E durante esses 70 anos, a pergunta de Isaac ainda ecoa ao longo da história: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Deus prometeu que depois de 70 anos eles iam voltar para a sua terra. Depois de 70 anos eles voltam cantando, voltam jubilando, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eles voltam alegres para a sua terra. Mas a pergunta ainda insiste em ecoar: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Deus levanta um grande profeta por nome Isaías. Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais profetizou acerca do Messias. Ele profetizou no capítulo 53, dizendo que ele foi levado como cordeiro mudo até o matadouro, e diante dos seus tosqueadores não levantou a sua voz. Ele profetizou acerca do cordeiro. Mas se perguntasse para Isaías: onde está o cordeiro? Ele ia dizer: eu não sei onde está o cordeiro. Aleluia. Ageu também falou: depois de fazer tremer os céus e a terra, eu farei vir o desejado das nações a ele, o desejado das nações. Mas se perguntasse para Ageu: Ageu, onde está o cordeiro? Ele ia dizer: eu não sei onde está o cordeiro. E a pergunta de Isaac ainda ecoa: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Zacarias também profetizou, dizendo: vai brotar um rebento de Jessé, e é um renovo justo, é um renovo de justiça. Ele
será chamado Nazareno, ele será chamado renovo. Nazareno e renovo é a mesma palavra. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se perguntasse para Zacarias, onde está o cordeiro? Ele ia dizer, eu não sei onde está o cordeiro. Aleluia. Em Malaquias, e profetiza, virá o sol da justiça. Ele estava profetizando acerca do cordeiro. Mas se perguntasse para Malaquias, onde está o cordeiro? Ele ia dizer, eu não sei. E a pergunta de Isaac vai ecoando ao longo da história: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Deus fica 400 anos sem escrever a sua palavra, sem inspirar. 400 anos de silêncio profético, e depois de 400 anos de silêncio aparece um profeta pregando no deserto. Aleluia. Esse profeta ajuntava multidões, mas ele não era do grupo dos fariseus, ele não era da escola de Hilel, nem da escola de Shammai, ele não era um homem letrado, mas ele estava no deserto pregando arrependimento e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as multidões se juntavam a ele, e ele batizava as multidões. Aleluia. Então chama a atenção dos fariseus, e os fariseus enviam alguns emissários e perguntam para ele: quem é você? Você é Elias, porque Israel se esperava 3. Esperava-se o Messias, esperava o profeta anunciado por Moisés, e esperava Elias, que iria vir antes do Senhor. Perguntaram para ele: tu és o Cristo? Ele disse: eu não sou. Tu és o profeta? Ele disse: eu não sou. Tu és Elias? Ele disse: eu não sou. Então quem você é? Ele disse: eu sou aquele de quem Isaías falou, voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. 700 anos antes, Isaías havia profetizado, dizendo: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele de quem Isaías falou, eu sou, aleluia, a voz do que clama no deserto. Então por que é que você batiza com água? Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que virá após mim vai batizar com o Espírito Santo, é com fogo, ele vai batizar. Oh glória, oh glória, oh glória. Porque Deus escolheu João Batista, porque João Batista era da linhagem sacerdotal, ele era filho de Zacarias, que era da ordem de Abias, uma das 24 ordens sacerdotais que havia, e era o sumo sacerdote que apontava o cordeiro que estava apto para o sacrifício, porque o cordeiro que era imolado dentro da lei, que era oferecido pelo pecado do povo, tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. E era o sumo sacerdote que verificava o cordeiro e dizia: esse cordeiro não tem falta, esse cordeiro não tem falha. Era o sumo sacerdote. Então, por isso veio João Batista, que tinha sangue de sacerdote, aleluia, para dizer se o cordeiro tinha falta ou não, para dizer se o cordeiro tinha falha ou não. Aleluia, aleluia, aleluia. E a pergunta de Isaac ainda ecoa: onde está o cordeiro? Vai em Belém da Judeia, coloca o menino Jesus na manjedoura. Por que é que ele foi colocado na manjedoura? Porque todo cordeiro macho, quando nascia, que iria para o sacrifício, era colocado na manjedoura. O cordeiro que era colocado na manjedoura era sinal que ele estava sendo preparado para o sacrifício. É por isso que Jesus foi colocado na manjedoura. Era Deus dizendo: esse é o cordeiro para o sacrifício, esse é o cordeiro para o sacrifício.
passando, e de repente vai passando Jesus. Ele olha para Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e ele agora 2000 anos depois, aleluia, 2 milênios, 20 séculos depois, ele vai responder a pergunta de Isaac. Isaac perguntou lá no Moriá: onde está o Cordeiro? João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, 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 aleluia. Quem sente a presença dele? Quem sente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote olhava e dizia: realmente o Cordeiro não tem falta. Quando Jesus vem até João Batista e diz: eu vim para ser batizado por você, ele diz: eu é que careço de ser batizado, porque eu estou olhando para o Cordeiro e não estou vendo falhar. Eu estou olhando para o Cordeiro e não estou vendo falta. Eu estou olhando para o Cordeiro e não estou vendo mancha. É o Cordeiro, é esse o Cordeiro, aleluia. Se eu fosse você, eu adorava, porque o Cordeiro está aqui. Se eu fosse você, eu glorificava, porque o Cordeiro está nessa noite para receber a sua adoração. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, é esse o Cordeiro, é ele, é ele, é ele. Aleluia, aleluia. Eu imagino que no mundo espiritual, de forma profética, João Batista está dizendo para Isaac: está respondido, o Cordeiro está aqui. Isaac pergunta: onde está o Cordeiro? A voz ecoa, atravessa 2000 anos, e João Batista responde: está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não tinha falta, o Cordeiro não tinha falha. O escritor aos Hebreus diz que nele não foi achado falta nenhuma. Em tudo foi tentado, mas não houve falta nele, não houve pecado nele. 3 anos depois de ser anunciado quem era o Cordeiro, ele é levado então para o sacrifício. O mais interessante era que quando Abraão foi levar Isaac, foi para sacrificar nos montes de Moriá, na montanha de Moriá. Preste atenção, Moriá não era só um monte, Moriá era um conjunto de montanhas, eram as montanhas de Moriá. Então não era um monte chamado Moriá, eram várias montanhas chamadas de Moriá. Aleluia. A nação de Israel passa de geração em geração que ali Deus apresentou o Cordeiro. Ali Abraão, pela fé, ofereceu o seu filho Isaac. A Bíblia diz que ele não matou Isaac, mas pela fé, como ele obedeceu a ordem de Deus, Deus considerou que ele ofereceu Isaac. Aleluia, glória a Deus. A nação de Israel então passa a chamar o monte de monte do Deus proverá. Aleluia. Porque quando Isaac perguntou: pai, onde está o Cordeiro? Ele disse: Deus proverá para si o Cordeiro. Aleluia. Então passa a chamar os montes de Moriá de monte do Deus proverá. Aleluia. Quando Salomão foi construir o templo, Salomão busca de Deus: Senhor, onde que é para construir o templo da adoração? Onde que é para construir o lugar onde vai habitar o seu monte? Aí Deus aponta: é no monte Moriá. Aleluia. 1 Reis capítulo 3 diz que Salomão edificou o templo nos montes de Moriá, o mesmo lugar aonde Deus se apresentou para Abraão, o mesmo lugar que Abraão pela fé ofereceu Isaac. Agora preste atenção no detalhe interessante, que
havia várias montanhas em Moriá. Do lado da montanha do monte havia uma outra montanha, chamada Montanha da Caveira, Montanha do Calvário, Montanha do Gólgota. Era na mesma região aonde Abraão ofereceu Isaque e aonde Deus proveu para si o cordeiro. Porque quando Abraão levantou o cutelo para imolar Isaque, a Bíblia diz que apareceu um cordeiro preso nos galhos de uma árvore. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aparece o cordeiro preso no galho de uma árvore, era Deus dizendo que o cordeiro seria pregado no madeiro, aleluia, seria pregado numa cruz, aleluia. E naquela mesma região, 2000 anos depois, o cordeiro não está preso numa árvore, mas ele está preso numa cruz. E Deus dizendo, aleluia, está provido o cordeiro, está o cordeiro aí para a provisão do pecado. A resposta está dada, o cordeiro está preso numa cruz. Oh, aleluia, 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 aleluia. Para já caminharmos para a conclusão, aleluia, o outro apóstolo chamado João foi arrebatado na ilha de Patmos, e de repente ele viu o livro da história da humanidade. Ninguém podia abrir o livro, ninguém podia ler o livro, ninguém podia olhar para o livro. E de repente ele diz: eu chorava, porque ninguém podia abrir o livro, ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia ler o livro. Mas de repente ele diz, um dos anciãos veio até mim e disse: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, ele pode abrir o livro. E o mais interessante é que João diz assim: eu olhei e eis que havia um cordeiro como havido sendo morto, aleluia. O ancião diz: aqui está o leão. Quando João olha para ver o leão, ele vê o cordeiro, porque o ancião já está no céu glorificado, não precisa mais de cordeiro. João ainda está em carne, e João, quando ele olha para o leão, ele vê o cordeiro, aleluia, aleluia, aleluia. Quem te entrega a vitória é o cordeiro, quem perdoa teu pecado é o cordeiro, quem lava a tua iniquidade é o cordeiro, quem paga a tua dívida é o cordeiro. É por isso que quando ele estava preso no madeiro, assim como aquele cordeiro preso numa árvore, ele olhou para cima e disse: Pai, está consumado. A palavra está consumado significa está paga a dívida da humanidade, aleluia. A sua dívida foi paga. E para nós concluirmos, João viu quando um dos anciãos, os 24 anciãos e os querubins se prostravam diante do trono e diziam ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja a honra, seja a glória e seja o poder. E todos que estão no céu clamavam: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. E os que estavam na terra diziam: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu.